tanto ouro, que ele vai falar, não, então eu vou te dar aqui uma prata, eu falo, dependendo da pergunta, é a famosa caixinha de palavras, né? Ele vai chegar lá com a caixinha de palavras que vale uma fortuna também, né? No começo do programa você tinha perguntado onde será que está guardado o dinheiro, talvez no silêncio, né? Talvez nesse silêncio aí do Daniel Vorcaro, que, bem, a gente sabe que agora esse escândalo do Banco Master vindo à tona mostra que, várias pessoas aportaram dinheiro a vida inteira no sistema previdenciário, que deveria ser um porto seguro, e agora estão aí se deparando com um caos, né, completo, não sabendo se vão reaver o seu patrimônio. E é algo complicado, porque é patrimônio da vida inteira desse indivíduo, né? E por que não falar? É porque existe o FGS, né? O Fundo Garantidor do Silêncio. O Fundo Garantidor do Silêncio, ele é basicamente a gente pensar o que eu ganho e o que eu perco. Então eu tenho certeza que o cálculo nesse momento, não só do Daniel Vorcaro, mas de todos os grandes figurões envolvidos, se eu abrir a boca, eu ganho ou eu perco? Então quando a gente vê que a cada momento, né, o presidente do INSS falou assim, nós nos adiantamos. O senhor me dê licença, o senhor não se adiantou, né? A primeira coisa é essa. Segundo, vamos lembrar que a CPMI do INSS ela não existe por causa do escândalo do Banco Master. Ela existe pelo escândalo do INSS. Nós não podemos nos esquecer que milhões de aposentados foram lesados por descontos indevidos. Eu mesmo conheço em primeira pessoa, não estou falando que alguém me contou, não. Aposentados que me mostraram os extratos de descontos realizados e disseram, eu nunca autorizei isso. E quando entraram com a reclamação no INSS, a resposta foi, a sua assinatura está aqui, ou seja, mentira, fraude. Então é importante nós lembrarmos, Fernando, que a CPMI do Banco Master que está para ser instaurada não é a mesma CPMI do INSS. Exato. Vamos lembrar. Estamos falando porque o presidente do INSS está falando como se ele agora tivesse se tornado um herói. O senhor vai me dar licença. O senhor não é herói, não, meu amigo. O senhor tem muita conta para prestar de rombos bilionários também. Sabe para quem? Pro seu Zé lá do Maranhão, pra Dona Maria do interior de Minas Gerais, que vocês pegaram dinheiro e não devolveram até hoje. Não, e vale dizer que a Polícia Federal está com uma investigação que até tem indícios, segundo a própria Polícia Federal, de relação a recebimentos do ex-presidente Stefanuto nesse caso do INSS. Então, assim, o escândalo do INSS, ele não é o escândalo do Banco Master, mas esses escândalos, eles se abraçam, eles têm um ponto em comum. Porque todo grande esquema de corrupção no Brasil, ele conversa diretamente um com o outro. Porque sempre tem um amigo do indicado do primo. Se retroalimentam. Eles se retroalimentam. E aqui, o Vorcaro, o depoimento dele, o silêncio dele, eu até vou além. O silêncio dele, estrategicamente, tem um preço chamado delação premiada. Na CPMI, na CPI do INSS, ele não tem essas garantias de negociação. Mas caso ele seja condenado, caso ele passe por várias sanções, vamos olhar para a história recente do Brasil. O que ele vai fazer? Ele tem advogados excepcionais, excelentes, alguns deles que já tiveram protagonismos em situações de delação. São criminalistas brilhantes que vão fazer essa situação da delação valer a pena para ele. E aí sim, se ele delata, pode ter certeza que tem muita gente em Brasília com o coração na mão, todo dia rezando, todo dia, coração. É com C também, grande com C. Coração. Coração. Isso aí, ó. Você foi educada tem agora. Gente que tá rezando pra ele não delatar. É o seguinte, você que é campeã de debate sobre qualquer assunto, se a gente discutir tampa de caneta, você vai ganhar da gente. O que vale o silêncio num debate? Ele constrange, ele entrega, ele vale o tanto que ele pesa? Acho que o silêncio, ele não vale muito num debate, ainda mais porque, nesse caso, ele está sendo massacrado pela opinião pública. E ele não vai coordenar essa mudança ficando em silêncio. Agora, ele pode oferecer fatos que o transformem mais num mero instrumento da estrutura. Eu acho que o Marcelo Odebrecht fez isso em muitos momentos, que você vai se tornando um mero instrumento da estrutura corrupta que se tem no Brasil e não mais o grande vilão. Nesse momento, ele está nessa posição de grande vilão. Então, ele pode se defender. Eu acho que no depoimento que já tivemos acesso dele, ele faz um pouco disso, mas o silêncio aqui, ele tem um valor simbólico diferente, que é você
não irritar os seus amigos poderosos. Porque pela perspectiva de quem tem medo do que ele pode falar, imagine que essas figuras, elas vão articular nos próximos dias, nos próximos meses, para que ele não precise falar. Ou seja, para que não chegue numa situação em que exista uma punição e um risco dele delatar. Então, o silêncio dele é muito mais uma resposta às autoridades, como o Careca do INSS fez, falou que ia falar, depois não ia falar. Ou seja, é muito mais uma ameaça velada de uma moeda de troca que ele tem em relação do que ele falar. Dependendo do nome que ele falar, E tem o ele pode carnaval aí, né? impedir. E aqui, o Daniel Vorcaro, esse ano é um ano eleitoral. O Master virou o grande ponto dessa eleição neste momento. Dependendo do nome que ele cita, o que ele fala, ele atrapalha configurações políticas por todo o país. E dependendo de quando ele falar, né? Do tempo Mas ele que ganhou tiver tempo. para que isso exploda. Agora ele vai negociar, né? Ele ganhou tempo, agora tem mais algumas semanas, inclusive o carnaval, para Pessoal, conversar e ver o que vai fazer. Mas dessa vez, pelo menos no camarote, ele não vai estar lá na Sapucaí. Não, esse camarote, Nunca inclusive, se sabe, ele vai estar em outro camarote, né? o preço. Agora imagina o que Negociando. vai ter de máscara dele, né? Nos bloquinhos da vida, né? Eu acho que eu vou de FGC. Ele é bonitão, é legal ter a máscara do cara lá, né? Na folia, né?